O Internacional conhece na noite desta segunda-feira seus adversários na Copa Sul-Americana. Entre tantas possibilidades, uma certeza: estreia fora de casa em busca pelo bicampeonato da competição. Vitão, lá em Caxias do Sul, fala sobre seu futuro no Beira-Rio. E o técnico Eduardo Cudê justifica o empate na primeira partida da semifinal pelo cansaço e o desgaste da semana na Copa do Brasil. Enquanto isso, Valência e Alário saem com dores no tornozelo e o presidente Alessandro Barcelos convoca uma coletiva para ir contra o condicionamento de arbitragem que o Grêmio vem fazendo no estadual. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube, que empatou em 0-0 com o Juventude lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. Eu tava lá no palco da partida e a gente tem muito bastidor para conversar desde lá. Então tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo. Deixa também teu like, que ajuda pra caramba o meu trabalho, e compartilha, né, esse conteúdo aqui para o maior número possível de pessoas, pra gente continuar construindo essa história bonita aqui de quase 50 mil inscritos. É a nossa meta, né, até dezembro. Já estamos batendo quase ali os 45.700. Vem junto! Vamos construindo e vamos aprendendo cada vez mais sobre o nosso Internacional, conversando cada vez mais sobre esse nosso grande Colorado, beleza? Vamos falar o seguinte, rapidinho, tá? Primeiro, Copa Sul-Americana, tá? Porque o Internacional hoje tem o sorteio a partir das 8 horas da noite, lá no Paraguai, né? A sede da Conmebol, em que a gente vai poder enfrentar esses adversários aqui certo, o pote 3, porque o Inter está presente no pote 1. E tem outros adversários, né? Pote 2, pote 4 e tal, mas estes aqui são certos que o Inter vai pegar, um deles. E aí o Inter estreia contra esses aqui, também fora de casa. Porque como o Inter é cabeça de chave, o Inter está no pote 1, o regulamento da competição prevê isso, né? O primeiro jogo do pote 1 é fora de casa, porque depois finaliza, né, em casa. A última partida da fase classificatória do Internacional na Copa Sul-Americana vai ser no Beira-Rio, até para ter, né, a benesse de ser cabeça de chave, de ser um dos principais ranqueados aí da Conmebol. Então a gente, claro, né, vai disseminar tudo nos conteúdos amanhã, beleza? E à noite tem a transmissão ao vivo também do Vozes do Gigante, a gente vai acompanhar tudo que pode acontecer lá. Imagina se a gente tiver que ir de repente para, sei lá, Bolívia de novo, né? Always ready. É tenso, né, meu? Lá eu já fui lá no ano passado, né, na Copa Libertadores, vencemos a montanha, mas é tenso por ali, tá? Mas enfim, não vamos especular, né? Vamos esperar o que está acontecendo, mas fica a dica aí para tu te ligar no Vozes do Gigante hoje a partir das 19 horas e 30 minutos, beleza? Eu acho que no jogo rapidinho, tá, que a gente pode fazer, eu quero analisar ele a partir da fala do Cudê. Mas eu acho que o técnico Roger Machado conseguiu muito bem ontem um objetivo de, primeiro, não tomar gols e anular o Alan Patrick, o Bruno Henrique e o Arangues. A partir disso, basicamente, o Internacional não conseguiu jogar. O outro que estava um pouquinho mais livre era o Maurício e apanhou o jogo todo, né? E esse aí a gente também vai falar depois lá de arbitragem. Tanto que o Maurício ficou bem chateado, né, com o acúmulo de porrada que vinha recebendo e o técnico Eduardo Cudê também pedia, né, cartões amarelos, os próprios jogadores também pediam advertências para o árbitro e não foram ouvidos em nenhum momento, né? Mas fica da lição, pelo menos que me parece, tá? O Antony cada vez mais seguro, o Gabriel Mercado estava bem descontado, né? Estava vindo também de lesão, faltava um ritmo de jogo. Vitão, monstro, jogando demais. Bustos jogou muito bem também. E o Ener Valencia, né, que voltou a perder 2 gols, que não pode perder, né? Um cara como ele, no sentido de
não só a estrela do time, mas principalmente o cara que é para ser o terminal, né? Ele não pode perder 2 gols do jeito que perdeu. Claro que o Juventude também teve uma oportunidade que o Gabriel Mercado tirou embaixo da trave, basicamente, em cima da linha, né? Mas o Internacional, quando foi melhor, quando foi superior na partida, e esses 3 jogadores que eu falei, né? O Alan Patrick, o Bruno Henrique e o Arangues conseguiram jogar, o Inter fez as suas investidas e foi melhor no jogo. Agora fica tudo pro Beira-Rio, né? Na próxima segunda-feira, 21h30, casa cheia, né? Bem provável, mais de 40 mil torcedores, mesmo com o horário ruim, mesmo com a Federação Gaúcha, né? Escolhendo esse dia horrendo para a torcida colorada aí vir do interior e arredores aqui de Porto Alegre. Beleza? Eu quero falar com vocês assim, ó, a coletiva do Eduardo Cudê. Porque é claro que ele destacou, né, e ele foi muito claro que o Inter não repetiu as atuações dos últimos jogos. Por exemplo, são 11 jogos sem perder, né, 10 vitórias e um empate. E dentro todos os outros resultados, né, o Inter foi muito superior ao que foi produzido na Serra agora nesse domingo. E o próprio Cudê não só reconheceu isso, mas ele também disse assim, ó, olha, nós sentimos o cansaço da viagem para a Copa do Brasil, do jogo contra o Nova Iguaçu, da viagem de volta, o pouco tempo para descanso, tanto que o Inter vai ter 2 dias, né, hoje e amanhã, para os jogadores ficarem com a família, os jogadores terem uma estafa mental, né, superada também, porque daí quarta-feira à tarde aí é pau, né, meu? Aí vem quarta, quinta, sexta, sábado, e aí até segunda-feira, então, quando vai pegar o Juventude do jogo de volta. Parece meio óbvio, né, mas o 0x0 garante 1x0 vitória simples da Inter, 1x0 para o Juventude da Juventude, claro, né, e um empate novamente leva para os pênaltis, beleza? Eu acho que o Cudê também falou uma questão que a gente tem que ficar preocupado, tá? Ele não sabe como é que tá o tornozelo do Valência e principalmente se de repente o Valência até não vai ser prejudicado na data FIFA de ter que pedir dispensa por conta da recuperação dele, né? Não se sabe até que ponto ele vai se recuperar até o dia da viagem para encontrar o Equador nessa data FIFA. Pode ser ruim para o Valência em termos de seleção, mas daqui a pouco, ficando em Porto Alegre para recuperar, acaba jogando na segunda-feira, né? O Inter não vai trazê-lo em voo fretado ou fazer qualquer tipo de logística diferente, muito pelo contrário, né? Vai deixar ele atuar pela seleção equatoriana se ele estiver bem do pé. O Lucas Alário, ele também saiu mancando. Eu até depois fui ao encontro dele lá no Alfredo Jaconi e perguntei, tu tá bem? Tu tá mal? Como é que tá a tua situação? E ele disse, eu tô bem, mas dói. Né? Então, ele, até mesmo para entrar no carro, porque como os jogadores foram liberados para folga, ele entrou com dificuldade no carro, né? Mancando e cuidando principalmente o tornozelo direito. Me chama a atenção uma frase, né, do técnico Eduardo Cudê, que ele destacou que o vestiário estava assim, ó, com uma tristeza por não ganhar e não a alegria por não perder. Essa frase é interessante, né, porque muita gente perguntou se esse empate, né, trazer para o Beira-Rio, no contexto dos 90-90, um empate 0x0 era bom para o seu time. E ele diz, legal, claro, em termos de jogo de 90 minutos, maravilhoso, mas o clima do vestiário era de tristeza por não ganhar e não de alegria por não perder. Gostei dessa frase, né? Muitas vezes até quando a gente cobrava esse tipo de postura do time do Inter, muitas pessoas, inclusive os jogadores, falavam, né? Não, tá ótimo esse resultado aqui e tal. Muito pelo contrário, esse poder de indignação me serve bastante. Em termos também de futuro, a gente tem que falar do Vitão, porque o Vitão deu uma declaração depois também ao final do jogo, falando que ele teve propostas, confirmou as propostas, né, que ele recebeu da Europa, mas que ele está feliz no Beira-Rio e o desejo dele é permanecer. Ele meio que saiu pela tangente quando eu pergunto sobre a questão se ele já assinou ou não o pré-contrato com o Internacional, tá? Confirmando as informações que a gente tem de bastidor. Ele não disse nada, ele não disse nem sim e nem não. E disse, não, isso aí é como meu empresário, eu não vou me envolver agora. Tá? E eu vou voltar a dizer para vocês a informação que nós temos. O Internacional já tem um pré-contrato organizado com o Vitão e está tudo certo para a permanência dele no estádio Beira-Rio. Acho que a gente já fala sobre isso desde novembro do ano passado. E aqui
talvez agora esse último assunto, o quinto assunto aqui do nosso conteúdo, seja o mais importante agora para o segmento do Campeonato Gaúcho. O Internacional está muito preocupado com o condicionamento da arbitragem por parte do Grêmio. O Renato vai na coletiva e fala que o time dele é prejudicado. O Antônio Brum vai na coletiva dizendo que não vão tirar o campeonato na mão grande do Grêmio. Fala, coloca o campeonato, e principalmente na arbitragem, né, como suspeição, né, bota em caráter de suspeição o campeonato. E o presidente Alessandro Barcelos, preocupado com isso, como eu disse, convocou uma coletiva antes do jogo, até para não parecer choradeira depois, caso o árbitro tivesse alguma responsabilidade no resultado da partida, e falou aos repórteres, né, que esse comportamento sistemático da direção do Grêmio como um todo, as redes sociais, né, muitas pessoas também, dirigentes, conselheiros do Grêmio, falando sobre o quanto a Federação Gaúcha quer tirar o campeonato do Grêmio. O presidente chega a dizer assim, não tem como tirar algo que não é teu. O campeonato está ainda em desenvolvimento, né? Ninguém ganhou esse campeonato, então tu não pode tirar algo que não é teu. E aí ele diz, né? Não é um torneio de várzea. O Internacional, ele, claro que também fala da arbitragem, também reclama da arbitragem, mas é diferente do que condicionar, é diferente do que colocar sempre o campeonato em suspeição e a idoneidade, não só da Federação Gaúcha, mas também da Comissão de Arbitragem. E o presidente Alessandro Barcelos cita que as instituições têm de estar atentas, como, por exemplo, o TJD, que seguido adora pegar e fazer, né, julgamentos, né, ou simplesmente denúncias a partir de falas ou a partir de coisas que aconteceram no extracampo, que de repente ninguém pegou, e aí o presidente deixa muito claro que que há a necessidade de essas instituições se posicionarem, né, para que pare do outro lado, né, pare do lado do Renato, pare do lado da direção do Grêmio a questão de condicionamento e principalmente a suspeição do campeonato. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais mais uma vez. Não te esquece de ir lá na KTO, né, fazer o teu cadastro e aproveitar essa semana aqui de muitos jogos para botar uns pila no bolso. O cupom ERNEST te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!